Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Na área, bora bater um papo aqui sobre janela de transferência. Corinthians oficializou, apresentou o Vitinho, né? Aconteceu mais alguns movimentos aí no mercado da bola. Jogo da Libertadores também aconteceram ontem, né? O São Paulo empatou de um jeito bem dramático contra o Atlético Nacional. O Fortaleza também empatou. Hoje tem Inter e Flamengo, Flamengo e Internacional. Meus amigos. Enfim, bora lá. Vitinho estava 2 meses sem jogar futebol, né? Já desfilou aqui pelos gramados brasileiros aqui em 3 clubes, foi revelado pelo Botafogo, teve uma passagem boa no Internacional e depois chegou com uma das maiores contratações do Flamengo, né, lá em meados de 2018, 18, 17, uma coisa assim. E quando ele chegou no Flamengo, a galera vibrou muito, né? Eu fiquei feliz na época também, né? Falando do meu lado torcedor. E agora, recentemente, ele tinha jogado na Arábia, né? E rescindiu lá o contrato, ou terminou o contrato e eles não renovaram. Vitinho é um cara que podemos dizer assim, a minha esposa fala que é um dos caras mais preguiçosos que ela já viu jogar bola. E eu concordo em parte, tá? Eu vou falar aqui pra vocês, com toda sinceridade, o que eu achei dessa contratação do Corinthians, né? Mas antes de mais nada, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal, que isso ajuda o MM aqui demais, tá? Os vídeos mais longos estão precisando de um alcance melhor. Os shorts estão indo bem, mas eu preciso que esses vídeos mais longos tenham uma curva mais alta, a galera assista eles do começo ao fim, tá? Beleza? Se você gostar, você deixa o like, se você não gostar, pode deixar o dislike, não tem problema. Então assim, o Corinthians foi pra cima do Vitinho, que tá livre no mercado, mas a gente sabe como é que funciona esse mercado do futebol. Quando o cara tá livre, não significa que o time não vai gastar dinheiro nenhum com ele. Isso é balela, meu amigo. Isso é balela. E antes dele fechar com o Corinthians, teve uma negociação muito longa com o Fluminense para poder adquirir, né, o Vitinho com uma suposta reposição à saída do John Arias. Eu fiz vídeo aqui comentando sobre isso, né? Se você ainda não viu, pode clicar aí no canal e veja. Dei minha opinião lá e disse e repito hoje aqui. O Vitinho, ele é um excelente 12º jogador. Entendam o que eu vou falar aqui agora. Não levem pro lado, tu tá com inveja. Não, mano, não tem uma gota de inveja. Porque pra quem não sabe, eu torço pro Flamengo. Beleza? E eu já vi o Vitinho jogar no Flamengo. Considero ele um dos ídolos. Considero. Sabe por quê? Porque o Vitinho, ele era um cara preguiçoso, era um cara que dava uma raiva desgraçada no torcedor, ele dava. Mas, quando ele entregava, meu amigo. E ele não é só a preguiça que predomina ele, sabe? No meu ponto de vista, tá? Isso aqui é a minha opinião. Se você não concorda, comenta aqui embaixo. Fica à vontade. Mas ele tem vários bons atributos, na minha opinião. Né? Um deles é a finalização do Vitinho. Ele é muito boa. Excelente cobrador de pênalti. Ele é... Meu amigo, Neymar já errou pênalti, que ele é um dos melhores cobradores de pênalti do mundo. Messi já perdeu pênalti. Cristiano Ronaldo já perdeu pênalti. Por que o Vitinho não pode perder pênalti? É que a galera pega os edits aí do Vitinho, dando aquele chute na lua. Vocês estão ligados? Dando aqueles... Sabe? Mas não, cara, o Vitinho, ele é bom finalizador e com as duas pernas. Ele é destro e eu acho que isso pode sim agregar muito. Eu acho não, eu tenho certeza que isso vai agregar muito no time que contratou o Vitinho. Como eu falei, né, o Fluminense foi atrás dele, teve uma novela bem lenta, bem cansativazinha, podemos dizer assim. Mas o time do Rio de Janeiro acabou desistindo. E o Fluminense desistindo, o Corinthians caiu em cima matando, né? Precisando contratar, já até sofreu o transfer ban recentemente, né? Depois contratou o Vitinho. E só que esse negócio de transfer ban, cara, é uma parada que eu não consigo entender. Aí vai lá, FIFA vai, sei lá, o órgão competente, vai lá, taxa o time com transfer ban, aí ele não pode contratar. Aí depois de um mês, 15 dias, ele vai lá e já vai contratar. Não adianta de porra nenhuma, sinceramente. O Corinthians tá aí, devendo quase 3 bilhões e contratando jogador caro. Porque pra quem não sabe, pra você que não sabe, o Vitinho ele não tá vindo de graça não, meu amigo. Essa conversa de, o Vitinho tá livre no mercado, ele tá vindo de graça. Não, tá vindo de graça não, meus queridos corintianos, meus amiguinhos. Ali tem luva, direito de imagem. E eu já vi um trecho do Neto. Neto não é lá aquele, né, nossa, uma informação com... Não é, mas ele é corintiano. Eu vi falar que o Vitinho vai receber ali do Corinthians em torno de R$1 milhão por mês. Então assim, é um valor alto, é um valor caro. MM ele vale? Na época do Flamengo, que ele era bem mais novo, sendo reserva de luxo, podemos dizer assim, porque ele chegou num período, né, que daí era vacas magras no Flamengo. Tava começando a engordar a vaca, na verdade.
né? Ele conseguiu ali um destaque, né? Mas nunca foi aquele cara titularzaço, tá ligado? Ele teve assim alguns jogos que a gente consegue lembrar assim de cabeça. Contra o Atlético Mineiro, um contra o Grêmio, que eu lembro perfeitamente, o Flamengo estava com um jogador a menos. E o Vitinho marcou o gol, deu assistência, fez chover esse dia. E os jogos contra o próprio Corinthians, que ele vai agora defender, né? Ele, na maioria dos jogos contra o time paulista, ele se destacava, cara. Você pode ver os melhores momentos de Flamengo e Corinthians aí do meados de 2019, 2020, 2021. Você vai ver sempre o Vitinho aparecendo nos jogos. Ou marcando gol, ou dando assistência. Vocês podem clicar aí nos melhores momentos aí do GE que vocês vão encontrar. Então, assim, pro Corinthians, que hoje vive nessa draga danada, contratar um jogador que pode ou não ser titular e caro, eu não acho que tenha sido um bom negócio. Essa é a minha opinião, tá? Se ele vai dar certo ou não, é outra história. É outra história. Mas assim, o custo-benefício, entre aspas, pra mim, não existe. Tá? Porque o Vitinho tá 2 meses sem jogar. 2 meses sem jogar. Até ele pegar ritmo de jogo, vai demorar. Tem a parada dele ser um tanto preguiçoso, que isso compõe, né, o portfólio dele. Mas ele tem atributos, como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, né, da finalização dele. Ele tem uma boa visão de jogo, né? Mas eu tenho certeza absoluta, assim como Hugo Neneca, Pepeca, né? Mateuzinho até que dessas contratações que foi do Flamengo pro Corinthians, é que mais deu certo, né, até agora. Os corintianos taxam o Hugo, né? Mas, mano, a gente sabe que o Hugo ele vai errar muito. É porque a torcida do Corinthians tem uma paciência, né, a mais do que a do Flamengo. Mas com o Vitinho, cara, eu não sei se eles vão ter tanta paciência assim, porque o Vitinho, cara, ele ele tanto erra quanto acerta. Vocês estão conseguindo entender? Por exemplo, ele pode entregar um número elevado de gols por temporada, sendo que o Corinthians fechou com ele parece que por 1 ano e meio, uma coisa assim. Não consegui entender muito bem esse contrato. Cara, eu acho que não. Porque assim, o Corinthians é uma bagunça, tanto dentro quanto fora de campo. Então, cara, eu prevejo, assim, uma opinião sendo bem sincero com vocês, que vocês, torcedores do Corinthians, podem passar uma raivazinha com o Vitinho, tá? Podem passar uma raiva com ele. E não vai ser pouca não, tá? Porque quando o time tá na merda, aí é que ele consegue deixar o torcedor com mais raiva ainda. Quando o time tá numa draga danada, que não ganha, que é desclassificado, aí é que ele consegue deixar o torcedor com mais raiva. Eu tô falando isso por experiência própria. Torcedor. Beleza? Mas, vamos ver como é que vai ser esse negócio aí do Vitinho do Corinthians. É uma grande contratação no futebol brasileiro, podemos dizer assim, né? Valores muito altos. Cara, o cara, pra mim, eu sempre falo isso. O cara que ganha na casa de 1 milhão, mano, ele tem que entregar. Mas entregar muito. E eu não sei se o Vitinho vai conseguir se pagar, né? Com esses valores que ele fechou aí com o Corinthians. Mas a gente nunca sabe a fundo se de fato são esses valores. Pode ser 800 mil, pode ser 900 mil, não se sabe. Mas sendo isso, é um jogador caro e o Corinthians consegue assim aumentar a sua folha salarial, que já é um absurdo de alto, sendo que a grana é muito pouca no Corinthians. E mais uma vez se prova que a administração do Corinthians ela é uma administração amadora, uma administração que não está nem aí para o clube, só quer agradar uma boa parte da torcida. E vamos ver até onde essa corda do Corinthians vai ser esticada aí, né? Em questão administrativa, financeira e dos próprios torcedores, né? Porque eles fazem isso, acaba que abafa algumas coisas que os torcedores vêm cobrando. Então, vamos ver como é que vai terminar o ano do Corinthians nessa temporada. Beleza? Eu sou o MM, esse aqui é o Tonton, meu cachorro. Fiquem com Deus, beleza? Valeu, falou.